Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos com a palavra de Deus na nossa mão. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Estas são as palavras de vida eterna. Um dia Jesus se virou para os seus discípulos e disse: quereis vós também vos retirar? Eles disseram: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amados irmãos, amado telespectador, há um grito em nossa alma que clama por algo que é real. Nosso ser suspira pela verdade. No mundo de desesperanças, no mundo de crises, no mundo de insegurança, de desonestidade, de deslealdade, há uma segurança, ela está em Deus. Há alguém fiel, é o Senhor Todo-Poderoso. Há uma rocha segura na qual podemos nos abrigar do vendaval e da procela. É o Senhor Todo-Poderoso. Nós vivemos dias de crise no país. Crise econômica, crise financeira, crise social, crise na família. E muitos buscam uma solução. Eis a solução, ela está em Deus e na Sua palavra. Nós temos que nos voltar para a fonte de toda a bênção. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aleluia! Brasil, se como nação colocarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso como chefe da nação, como Senhor verdadeiro lugar que Ele deve ocupar, nós teremos uma saída para todas as crises. Nós teremos uma solução para todos os nossos problemas. Nós queremos convidar a você, que é atingido agora através desta mensagem. Talvez você tenha ligado o seu televisor agora e pensa que tenha sido por um mero acaso. Não foi! Deus Todo-Poderoso marcou um encontro com você. Quais os problemas da sua vida? Não importa. Há um Deus no trono. E Ele tem um povo na terra. E Ele convida você para fazer parte deste povo. Glória a Deus. Amados irmãos, a nossa esperança está em Deus que fez o céu e a terra. Nós temos ministrado esta palavra semana após semana. E hoje nós estamos aqui para continuar naquele mesmo espírito de ensino da palavra. A lei é o testemunho, conforme diz o profeta. Se eles não falarem, jamais vereis a alva, porque é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esta palavra que guardará os nossos pés de serem presos. Essa palavra escondida em nosso coração, que nos impedirá de andar no pecado e na queda, traindo maldição sobre nossas vidas e sobre a vida da nação. Vamos abrir o livro santo. Em Gálatas 3:13, versículo que temos repetido por muitas semanas, através dos programas de televisão, mas não nos importamos de repetir, vez após vez, até que o espírito da letra seja encarnado na vida de cada servo de Deus e na vida de todos os homens, pois a vontade de Deus e a nossa vontade é que todos os homens se salvem. Gálatas 3:13, juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Aleluia.
Os irmãos aqui podem se sentar na presença do Senhor. E o nosso telespectador já está sentado. Não importa onde você esteja, Deus está aí. Durante as últimas 20 semanas, pela televisão, 20 programas, nós temos abordado um assunto só: o grande plano da redenção. Esse plano da redenção foi abordado em várias fases. Desde o Gênesis, começamos no Gênesis, mostrando os propósitos de Deus. Se você, querido telespectador, não assistiu a toda a série, você pode encontrar no Ministério Palavra da Fé as fitas, quer em áudio ou em vídeo, fita cassete ou em áudio ou em vídeo. Os vídeos contêm 2 programas cada. Nós aconselhamos aqueles que quiserem instruir novos crentes, pequenas classes, grupos em casa, que usem esse material. É a base da vida cristã. E se você entrar no significado profundo destas coisas, você terá condições de entender a Bíblia inteira. Abordamos o plano da aliança. A base do relacionamento de Deus com o homem é uma aliança de sangue, pela qual todas as coisas se tornam em comum. É o entendimento do que é uma aliança que nos dá segurança para chegar diante de Deus em oração e em intercessão. Nós olhamos para a cruz do Calvário, onde temos o clímax do plano da redenção. Jesus Cristo se tornando aquilo que nós somos, tomando o nosso pecado, tomando a nossa doença, tomando a nossa miséria, tomando a nossa derrota, a nossa morte e a nossa maldição. Depois de abordar isto, nós começamos a destacar vários versículos dentro da Bíblia que usam especificamente o verbo tornou-se, tornar-se, fazer-se. Ele se fez. Ele se tornou. Nós queremos dizer aos nossos ouvintes que tudo quanto nós ensinamos é respaldado por esta palavra escrita. E todas as nossas declarações estão cingidas e limitadas pela palavra escrita. Quando a Bíblia diz Cristo se fez, tornou-se pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus, eu posso declarar: Jesus tornou-se o meu pecado, para que eu me torne sua justiça. Isso é a palavra. A Bíblia diz que ele se fez filho do homem, tornou-se em tudo semelhante aos irmãos. E a palavra declara que se eu receber a Jesus, eu serei feito, tornado filho de Deus. E aqui eu chamo a atenção para alguma coisa que há quem esteja dizendo, torcendo as nossas palavras, que Valnice está dizendo que somos deuses. Esta é uma pura mentira, esta é uma pura calúnia, esta é uma distorção de nossas declarações. Jamais dissemos que nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A gente que torce a palavra de Deus, movido por um espírito satânico para trazer confusão. É o que acontecia com o apóstolo Paulo.
Ele estava dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então alguns caluniosamente começaram a dizer: Paulo está ensinando que devemos praticar males para que venham bens. Não era verdade. Assim, aqueles que estão torcendo o que estamos ensinando para a sua própria condenação. Quando estamos dizendo Cristo se tornou o que eu era para que eu me torne o que Ele é, nós estamos dentro dos limites da palavra. Amém? Nada de confusão. Eu sou homem que me tornei filho de Deus e me tornei participante da natureza de Deus. Jesus assumiu uma natureza humana e me deu a natureza divina em meu espírito, conforme está escrito em 2 de Pedro 1,4. Está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia! Glória a Deus! A palavra declara que Ele, sendo rico por amor de nós, se fez pobre. Se fez, tornou-se, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Aleluia! A palavra diz que agradou a Deus fazê-lo enfermar, fazê-lo doença, para que pelas suas pisaduras eu seja sarado. A palavra diz, onde lemos, Ele se fez maldição. Para quê? Para que a bênção, toda a bênção de Abraão, que foi abençoado em todas as coisas, se tornasse minha. E quando a palavra fala de bênção de Abraão, fala de todas as bênçãos da aliança. Dentro desse aspecto de maldição, nós paramos mais do que nos outros aspectos. E aquilo que ministramos em 3 programas, esses programas, 3 programas, foram extraídos de um único culto, de uma única reunião. Mas muito interesse suscitou. E por esta razão, orando ao Senhor, sentimos que devíamos prosseguir na mesma linha para trazer mais luz sobre o que são maldições e bênçãos, a fim de que o povo de Deus tome posse do que é seu em Cristo Jesus. Talvez vocês não estão habituados a ouvir um sermão ou estudo sobre bênçãos e maldições. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por 410 vezes, nós vamos encontrar a palavra bênção, sem contar aquelas que são irmãs, como bem-aventurado. 410 vezes lá encontramos bênção. E por 230 vezes encontramos a palavra maldição. Isso mostra que é um assunto muito importante dentro da Bíblia. Bênção e maldição. Ninguém aqui tem dúvidas sobre bênçãos, mas muitos têm sobre maldições. Muitos não sabem a razão de certas circunstâncias em sua vida. Nós topamos com incidentes todos os dias que se encaixam mais ou menos dentro destes moldes. Alguém diz: eu me esforço, eu estudo, eu sou inteligente, eu procuro fazer tudo, eu dou o meu melhor, mas nada dá certo na minha vida. Uma outra pessoa, suponhamos que é colega daquela, passa pelos mesmos cursos, faz os mesmos estudos, moram na mesma cidade, mas esta prospera em todas as coisas. Que força está por trás dessas pessoas? Existem duas realidades.
Uma é a realidade do mundo invisível e outra é a realidade do mundo visível. Se nós analisarmos esses dois casos, não existe explicação visível para o sucesso de um e o fracasso do outro. Não existirão forças sobrenaturais, espirituais, que estão por trás destas pessoas, influenciando-as? Claro que sim. Claro que sim. Abramos a palavra em 2 aos Coríntios. Aleluia. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Não atentando nós, não sendo conduzidos, não se atendo, não se debruçando, não parando nas coisas que se veem, físicas, objetivas, palpáveis, mas nós atentamos, prestamos atenção às que se não veem, às invisíveis, às espirituais. Por quê? Porque as que se veem são temporais, elas passam, elas são limitadas, elas perecem. Mas as realidades invisíveis, ou sejam, espirituais, são eternas, permanentes, elas não passam. Diga: eu sou um ser espiritual, gerado pelo reino do Espírito. Meu destino é o reino do Espírito. Deus é Espírito. O modo de se comunicar comigo é pelo Espírito Santo, em meu espírito humano. Logo, eu devo aprender a estar à vontade no reino do Espírito. Conhecer o mundo do Espírito, conhecer as realidades espirituais, conhecer os princípios espirituais. Há muita coisa que não tem explicação lógica, não tem explicação humana, mas tudo tem explicação. É que a resposta de muitos problemas não está no reino da matéria, está no reino do Espírito. Amém? Eu li uma experiência de Derek Prince. O homem usado por Deus, era um agnóstico, um oficial das Forças Armadas Britânicas, que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas teve um encontro profundo com Jesus Cristo, um erudito do grego, de várias línguas. Ele conta que quando seu pai morreu, foi feita a partilha dos bens, e todos sabendo a apreciação profunda que ele tinha pelo seu pai, que também era oficial da Marinha Britânica, mandaram para ele alguns objetos do pai, e entre eles, um lindo tapete, bordado com dragões reais. E aquele tapete estava na sua parede. De repente, ele percebe que as coisas parecem bloqueadas em seu ministério. As finanças parecem amarradas e ele não encontra explicação para aquilo. Entra num período de jejum e oração e espera em Deus.
Pai, onde é que está o problema? O que é que está acontecendo? Eu examino a minha vida, eu não encontro nada, não estou entendendo esta mudança. E enquanto ele ia esperando em Deus, quando ele entrava na sala e olhava para aquele tapete, de repente na sua mente veio: dragão. O que é que um dragão simboliza na Bíblia? O diabo. Evidentemente, o diabo. Tudo bem, mas ele continua, vai orando. Daqui a pouco um novo sentimento e pensamento vem a ele. Fica bem um servo de Deus ter em sua casa um símbolo do diabo? Essas são maneiras do Espírito Santo lidar conosco. Ele não chega e vai dizendo tudo. Enquanto você espera, algo em você vai subindo, um entendimento, um questionamento. E assim você vai sendo conduzido passo a passo a uma revelação e a um entendimento. Finalmente a convicção era forte. Dragões simbolizam o diabo. Eu sou um pregador do Evangelho. Não convém que eu tenha em minha casa um símbolo de Satanás. E ele destruiu o tapete. E todo o problema desapareceu. E ele aprendeu uma lição. Que forças existem invisíveis por trás destas coisas? Você se encontra com uma pessoa e ela diz: olhe, o meu casamento está se acabando. Foi assim com o da minha mãe, foi assim com o da minha avó. O que é que existe naquela família que nada dá certo? Você olha para outra família, todos da nossa família são ajustados. O que é que existe ali? Será que esses são privilegiados? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Existirá no reino do Espírito algo que está influenciando e que talvez tenha ligação até com as gerações passadas? Sim, de fato, sim. Bênçãos e maldições se escondem em gerações passadas. E hoje nós usufruímos de bênçãos e maldições provenientes do passado e não apenas do presente. Dificilmente bênção e maldição atinge só a sua vida. Na maioria dos casos, estas bênçãos e maldições atingem a você e a família, atingem a nação, atingem a sociedade. A palavra de Deus é a fonte de todo o ensino. Diga: o homem não morre. Quem morre então? Hein? A carne morre, mas o homem não morre. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Palavras não morrem. Muita gente diz assim: as palavras voam, mas os escritos permanecem. As palavras voam sim, mas elas não desaparecem. Elas estão registradas no reino do Espírito em memória. E é por isso que a Bíblia diz que nós daremos conta de todas as palavras torpes saídas da nossa boca. E é por isso que Jesus diz: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado.
Você vai dizer, é uma triste notícia, Valnice, mas pode ser uma boa. Amém? Se nós aprendemos os segredos do reino do Espírito, nós podemos entrar na palavra e reverter o quadro. Aleluia! Muitos dos nossos ouvintes ficaram um pouco perturbados porque no pouco ensino que demos na área já perceberam a maldição na minha vida. O que eu vou fazer? O Senhor me disse, olha, o meu comércio está ruim. O mesmo que aconteceu comigo, aconteceu com meu pai. Eu estou exatamente na mesma situação. O quadro é idêntico. Um pastor ligou para o ministério pedindo oração, porque um outro colega o havia amaldiçoado. E ele está desesperado e revoltado, porque nada mais dá certo em sua vida. Triste, não é? Nós estamos batendo na tecla, abençoe e não amaldiçoe. Nossa boca deve ser canal de bênção. Mas há muita gente que acha, não, nem acredita, não. Que história? O que tem a ver o que fulano disse? Vá ver os frutos. Alguns, não, isso é ideia lá da Idade Média. E enquanto isso você vai carregando em sua vida marcas para as quais não encontra explicação. Uma certa senhora, ela não era crente, ela era judia, mas o seu chefe mandou que ela datilografasse uma série de bênçãos proferidas por um bruxo. Bênçãos. E quando ela viu aquilo, ela se desculpou com seu chefe e disse, o senhor me desculpe, mas isso fere a minha consciência. E ele disse, desculpe. E ela não datilografou. Pouco tempo depois, começa a aparecer um problema em suas mãos. Dores horríveis. E ela fica incapacitada de datilografar. Vai ao médico, artrite reumatoide. Mas uma senhora que era crente, ouvindo um dia uma ministração de Derek Prince sobre este assunto, pegou as fitas e deu para ela. Ela não queria ouvir. Mas ela ouviu, embora não acreditasse. E quando chegou a hora de fazer a oração para quebrar a maldição, a fita quebrou no gravador. Mas a outra pessoa tinha transcrito a fita e tinha a oração escrita e insistiu, você vai ler esta oração. Você vai repetir estas palavras. E ela foi repetindo as palavras. E quando terminou de repeti-las, os seus dedos voltaram ao normal. E ela estava sarada. Mas ninguém nem sequer orou por cura. Conclusão: uma maldição proferida pelo bruxo, porque ela se recusou a datilografar aquele papel. Uma força espiritual do mal operando por trás de uma maldição. Ninguém se assombre. Estamos apenas trazendo à tona problemas e o diagnóstico desses problemas para mostrar qual é o remédio. Há remédio. Jesus é o remédio para cancelar todas as maldições do inimigo. Aleluia. Glória a Jesus.
Qual é o veículo da maldição? O principal veículo da maldição é a palavra. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Diga: principal veículo de maldição é a palavra. Provérbios 11, 9. Vamos ler juntos, talvez seja um pouco diferente. O hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Como é que o hipócrita arruína o próximo? Com a boca. Arruína o próximo, sim. Sua boca se torna canal de destruição e de maldição. Mas os justos são libertados. Capítulo 12, versículo 18. 12, 18. Apalrador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. A língua do ímpio fere, a língua do justo traz saúde. Isso quer dizer que a palavra tanto mata quanto cura. Eu vou repetir e repetir e repetir. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para trazer vida, para trazer bênção, para trazer saúde. 15:4, capítulo 15, versículo 4. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Capítulo 18, versículo 21. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A vida e a morte estão onde? No poder da palavra. Tiago, capítulo 3. Vamos para o Novo Testamento. Tiago 3. 5 e 6. Esse capítulo todo fala sobre a língua. 5. Também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua é fogo. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Que horror! Olha o poder da palavra. Olha a palavra como instrumento de maldição. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Repitamos o versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Vamos abençoar.
Vamos nesta hora parar um pouco e cancelar em nome de Jesus todas as palavras malignas e de maldição que foram jogadas sobre nós. Vamos ficar de pé e fazer isso? Eu vou fazer uma confissão, você vai repetir comigo. E você agora pode começar a pensar, lembrar que palavras pais, avós, patrões, professores, líderes proferiram sobre você de maldição. E o querido telespectador também. Agora mesmo, estamos lhe dando um tempo. Deixe vir à memória agora as palavras. Às vezes ainda era criança. Aquela palavra você se lembra até o dia de hoje, lá na escola. Aquilo tem influenciado a sua vida. Se um professor, por exemplo, disse: ah, você é um burro, nunca vai aprender. Isso marcou a sua vida. Se o seu pai disse: você nunca vai dar nada na vida. Todas estas palavras, traga-as à memória agora e vamos colocá-las diante da cruz. Cristo nos resgatou da maldição. Jesus Cristo é a base para toda a libertação. O sacrifício da cruz do Calvário, o preço pago por nós, é a base para a nossa vitória, para a nossa libertação. Então, vamos entrar no reino do Espírito nesta hora. E diga: Cristo Jesus me resgatou da maldição da lei. Cristo tomou o meu lugar na cruz do Calvário e por essa razão eu tenho direito à bênção. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por isso, em nome de Jesus, eu cancelo na minha vida toda maldição que foi lançada em mim através de palavras proferidas por pais, parentes, amigos, patrões, empregados, inimigos, qualquer que seja a palavra, qualquer que seja a fonte desta palavra de maldição, em nome de Jesus, eu declaro sem efeito sobre a minha vida. Satanás, eu te resisto, em nome de Jesus. Tira a tua mão da minha vida. Sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Não tens autoridade. Eu declaro sobre mim a bênção do Altíssimo. Sou filho da aliança. Tudo que é de Deus é meu. Toda a bênção é minha. A bênção de Abraão é minha. E ele foi abençoado em todas as coisas. E eu sou abençoado. Sou abençoado onde estou. Sou abençoado onde vou. Sou abençoado naquilo em que ponho as mãos. Sou abençoado no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, entrando ou saindo, andando ou sentado, dormindo ou acordado. Eu sou abençoado, porque eu sou um filho de Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Vá ao encontro do dia abençoado. Mas não é tudo, hein? Há muita coisa a aprender. Mas com aquilo que você já aprendeu hoje, leve. Não tema nada.
E na hora que você ouvir uma palavra de maldição, quebre na mesma hora. Não aceite, hein? Diga logo, quebrado em nome de Jesus, cancela esta palavra, não receba esta palavra. Se o médico diz assim, você não vai levantar da cama, diga, quebrado em nome de Jesus. Alguém diz, você não vai passar na prova, quebrado em nome de Jesus. Não receba. Não receba, nem fique calado, na hora, reaja. Reaja. Sabe o que é que nos faz receber tanta coisa? É porque ficamos como vítimas. Lá vem as setas e nós vamos recebendo. Ai, coitadinho de mim. Nada. Bateu, volta em nome de Jesus. Não deixe entrar. Jogue para trás. Amém? Amém. Aleluia.